Tá certo, pessoal? Vamos em frente, vocês têm dúvidas? Pra cá. Bem, vamos em frente? Bom, então eu estou aqui explicando para vocês é o conceito de cultura. Já disse para vocês que cultura não serve no conceito amplo de tudo que a humanidade fez, não, isso não interessa, e também não interessa no sentido antropológico, e que interessa apenas no sentido comparativo à agricultura, cultura do campo, cultura do espírito. São as duas atividades humanas mais básicas. Então, se for pensar bem, quando todo o resto não existe, existem apenas essas duas coisas. Que você vai ter que continuar almoçando, de alguma maneira, e você vai continuar tendo que ser humano. Então, você vai necessariamente tendo que continuar constituindo uma competência humana. Se todas as outras coisas sumissem, desaparecessem, nós seríamos reduzidos a cultivo do campo e ao cultivo do espírito. Só essas duas coisas sobrariam na nossa existência. E, então, eu comecei a dar a vocês razões pelas quais obter para si uma cultura, ou seja, cultivar o próprio espírito, é fundamental. E a primeira razão que eu apresentei foi que, se você tem cultura, você amadurece mais rapidamente, ou seja, você terá, ao se defrontar com qualquer situação da vida, por mais que seja uma situação dolorosa, você terá algum meio de lidar com aquilo melhor, porque na sua mente, na sua consciência, existe já a percepção daquele esquema de possibilidade de vida humana. Porque sabe o que acontece quando você não faz assim? Quando acontece com você uma desgraça, e tem todo tipo de problema pode acontecer com a gente, né? Mas quando acontece com você uma desgraça, o problema número 1 é que você fica achando que aquilo só aconteceu com você na vida. E quando você então conclui que só com você aconteceu aquilo, você fica morrendo de vergonha de ter passado, de estar naquela situação. Como você fica morrendo de vergonha de estar naquela situação, você esconde aquele assunto e joga embaixo do tapete. E o nome desse processo psicológico é neurotização. Neurotização é quando você esconde embaixo do tapete uma situação qualquer com a qual você não lidou e, sobretudo, a respeito da qual você é incapaz de falar. Como você, se tiver cultura, é já possuidor daquela experiência, pelo menos em teoria, na hora em que acontece com você a mesma coisa, você fala assim, bom, então está acontecendo comigo tal coisa. Estou na mesma situação que eu, Raskolnikov, no Crime e Castigo. Eu acabei de descobrir que eu estou criando uma exceção moral para mim mesmo, o que é errado, e eu agora entendi o que estou fazendo. Então, o simples fato de que você conversa sobre o assunto já é extremamente curativo, porque a palavra cura. Essa é a razão pela qual toda a terapia funciona. Qualquer que seja a linha terapêutica, até um certo ponto funciona. Por que funciona? Porque quando você senta num divã, deita num divã e começa a conversar sobre as suas coisas, seus problemas, você começa a equacionar o seu sofrimento. Então você está sofrendo com alguma coisa. A pior situação possível é deixar o sofrimento intacto, porque ele irá perseguir a sua existência o resto da vida. Mas se você consegue explicar alguma coisa, falar sobre ele, né, e você, de alguma maneira, você exorciza aquilo. Então, a cultura que você tem dentro de você permite que, ao se defrontar com as situações da vida mais complexas, mais dolorosas, mais difíceis, você possa, pelo menos, conversar, até mesmo com você mesmo, não precisa nem ser com outra pessoa, mas possa, pelo menos, entender os termos daquilo que está acontecendo com você. E isso significa que a cultura sara, ela cura. Ela retira a tendência à neurose que todo mundo tem, que é esconder por vergonha os maiores problemas da vida e depois deixar que esses problemas fiquem assombrando a sua existência 20 anos seguidos, porque você não conseguiu exorcizar aquela situação e você cria então uma fantasia sobre aquilo que você viveu que transforma aquele problema em um problema muito maior do que ele é. Não é isso? Goethe dizia o seguinte, Goethe dizia que não há nenhum problema, nenhuma situação que o tempo não melhore.
todas as situações da vida, o tempo melhora. Então, é só você perceber bem, aquilo que você fez com 15 anos, que você achou que foi a maior burrice que alguém podia ter feito na vida, hoje em dia você dá risada daquilo, né? Entendeu? Aquele negócio de roubar aquelas galinhas, não sei aonde, né? Que você ficou aterrorizado anos que descobrissem, hoje você acha aquilo engraçado. Então, há de fato uma atenuação que o tempo faz das coisas da vida, mas essa atenuação necessita obrigatoriamente que você tenha algum controle sobre o problema. Porque se você deixa neurotizar, se você faz de conta, se você se autocondena a não entrar no assunto, você não obtém o benefício do tempo, porque aquilo que está escondido não é passível desta regra de melhoramento com o passar do tempo. Para que você possa se tornar capaz de ser beneficiário dessa regra do tempo, é preciso que você exponha o problema a ele, do mesmo modo que só se pega a ferrugem se você expuser as chuvas, e a ferrugem só tem se você expuser o ferro à chuva. Então, se você expõe a chuva, contando, dizendo o que é, e dizer o que você está vivendo, quer dizer, ser capaz de equacionar aquele problema, depende de quanta cultura você tem. Porque a primeira coisa que acontece com você é que você não será a primeira pessoa com quem aconteceu aquilo. Aí há o primeiro benefício extraordinário, que só fosse só esse já seria muito bom, né? O primeiro benefício extraordinário da ideia de cultura, de ter tido a capacidade de se apossar desses conteúdos que estão, por exemplo, nas grandes obras de literatura. Como nós fazemos aqui todo mês no programa Expedições pelo Mundo da Cultura, nós tomamos de assalto 10 tesouros por ano. Né? O nosso programa aqui em Paranavaí toma de assalto 10 tesouros por ano. Então, quem fez os 8 que já existem, já foram feitos, tem 8 tesouros na sua cultura, na sua mente, lá guardados. Somos, portanto, estamos mais ricos. Tá certo, pessoal? Vamos em frente? Vocês têm dúvidas?